Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à quarta e última live sobre o piloto da reforma tributária do consumo. Meu nome é Ana Carolina, sou analista tributária da Receita Federal e faço parte da equipe do programa para a implementação dos sistemas da reforma tributária do consumo. Este piloto é uma iniciativa da Receita Federal do Brasil, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, e foi instituído pela Portaria RFB número 549, de 13 de junho de 2025. Participam deste primeiro grupo 50 empresas, as que já haviam firmado o termo de cooperação com a RFB por participarem do programa Confia ou das homologações do SPED. Ao longo do segundo semestre, outras empresas serão agregadas ao piloto. Como foi dito nos outros dias, as soluções estão em desenvolvimento. Assim, ao longo do semestre, novas funcionalidades serão incorporadas, ao mesmo tempo que aprimoramentos ao que foi desenvolvido serão implementados. Reforço que, em razão das características do evento e do número de participantes, a interação com vocês precisará ocorrer de forma escrita. Mantenham o microfone desligado no mudo durante todo o evento. Ontem, enviamos a vocês um e-mail com todas as apresentações em resposta a dúvidas do segundo dia da live. No e-mail ficou faltando responder as perguntas do módulo calculadora. Como foram muitas perguntas, o gerente do projeto, o colega Ariel, está preparando um documento à parte. Foi preparado por ele, está sendo revisado pelo SERPRO. Assim que estiver pronto, nós vamos compartilhar com todos. Hoje, nós enviaremos o e-mail com os materiais do terceiro dia da live e o link da gravação. A Receita Federal reforça seu compromisso com a transparência e com a publicidade deste piloto. Por isso, já disponibilizamos as gravações das lives no canal da Receita Federal, no YouTube e na página da Reforma Tributária no site da Receita Federal. O site da Receita Federal, para acessar, entre em www.gov.br/Receita Federal, e o caminho para acessar a página da Reforma Tributária, a partir da página principal do site, vocês vão em menu, acesso à informação, ações e programas, programas e atividades, programa da Reforma Tributária do Consumo. A programação de hoje é a seguinte, nós vamos ter aquele momento de soluções de dúvidas, então o colega Gustavo Luiz Horn e a colega Natália Valente vão responder as perguntas de ontem sobre cashback e apuração assistida. Depois nós vamos ter a apresentação do módulo transferências e ressarcimentos. Às 10h30 a gente faz um intervalo, e depois a gente vai ter a apresentação da ferramenta que vocês vão utilizar para solução de dúvidas, reportar erros, que é o Receita Atenda, e aí a gente tem avisos finais e encerramentos. Sobre as perguntas de hoje, como a gente não tem live amanhã para respostas, a gente vai tentar responder algumas perguntas no final, ou então, dependendo de como será a live, a gente vai marcar uma nova live só para esclarecimento de dúvidas na próxima semana, e aí a gente avisa vocês. Em nome do programa Reforma Tributária do Consumo, agradeço a participação de todos nesses 4 dias, de lives do piloto. Vamos juntos construir um sistema tributário mais moderno, transparente e eficiente para o Brasil. Conforme combinado, no primeiro momento de cada live, responderemos algumas dúvidas. Caso as dúvidas persistam após as apresentações, se sintam à vontade para refazer as perguntas, no chat, e nós da Receita Federal nos comprometemos a tentar esclarecer de outra forma. Então, talvez por isso seja necessário fazermos uma nova live só para esclarecimento de dúvidas. Para responder as perguntas de ontem, convido Gustavo Luiz Horn, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e gerente do projeto Cashback. Gustavo. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Sobre o cashback, nós só tivemos uma única pergunta, que era para a questão de fornecimento de água, energia, gás canalizado ou telefonia. Na verdade, seria telecomunicações, é um conceito um pouco mais abrangente. Vocês falaram que será um desconto já no pagamento, mas como as empresas saberão disso e como irão controlar se o contribuinte pessoa física realmente tem direito ou não para o período? A ideia é fazer um conceito mais moderno, compliance by design, ou seja, no momento de fazer a geração
dos documentos já existe um determinado controle e já estaria essa informação com a empresa. Nós pretendemos passar as informações sobre quem seriam as pessoas beneficiadas com antecedência para as empresas. Elas poderiam fornecer os documentos já contemplando esse cashback. Essas mesmas informações serão passadas para as entidades autorizadoras do documento fiscal. Assim, nós teremos já, no momento da emissão, a verificação sobre o percentual, se está correto, se está sendo concedido cashback para todas as pessoas que fazem jus a ele. Então, pode haver, inclusive, a rejeição do documento se está sendo emitido com cashback para uma pessoa que não faz jus. E também a rejeição do documento se está sendo emitido sem cashback para uma pessoa que faria jus. Esses detalhes ainda estão em conversas com entidades do setor, tá, com empresas do setor e com as agências reguladoras. Deveremos ter alguma decisão, alguma formalização dessa posição nos próximos meses. Mas muito obrigado pela pergunta e aqui relembro para que façam algumas emissões de documentos fiscais em nome de pessoas físicas. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Natália? Gente, para responder agora as perguntas sobre a apuração assistida, a gerente do projeto, a auditora fiscal Natália Gabriela Valente dos Santos. Por favor, Natália, fica à vontade. Obrigada, Ana. Eu vou responder aqui, eu aglutinei as perguntas, e aí eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Percebi que faltou uma informação importante ontem, e aí teve muitas perguntas em relação a isso, como funciona a utilização do crédito. Então, assim, o artigo 53, ele estabelece a ordem de utilização do crédito. Então, dado que o contribuinte teve o crédito apropriado, o que a lei manda, né? O que a lei diz? Que, primeiro, esse crédito vai ser utilizado para compensar débitos vencidos. Então, a primeira utilização desse crédito é em débitos vencidos. Em seguida, esse crédito vai ser utilizado para compensar débitos do mesmo período de apuração. E, posteriormente, se ainda houver saldo credor, e caso já existam outros débitos, aí sim esse crédito é utilizado para extinguir débitos de períodos subsequentes. Então, mantendo essa ordem, vocês não vão conseguir verificar essa operacionalização agora, porque a gente está em um período, então a gente não tem períodos, né, subsequentes nem anteriores, nem débitos vencidos. Mas essa é a ordem de utilização do crédito. E aí houve algumas perguntas no seguinte sentido. Quando o crédito irá aparecer para o adquirente? A proposta da Receita Federal é que essa apropriação, né, a percepção de que um crédito foi apropriado, ela aconteça de forma quase online. Lembrando que existe uma consequência automática entre a extinção do débito, por uma das modalidades do artigo 27, e a apropriação do crédito para o adquirente. Então, a gente não há que se falar em... Óbvio que, né, todo sistema tem um certo delay, mas a ideia é que a percepção pelos contribuintes é de que essa apropriação foi praticamente online ou quase online, como a gente pode falar. Sobre os créditos não apropriados acumulados, teve uma pergunta interessante, e é isso mesmo. Lá em outras informações, os créditos apropriados que aparecem ali são os acumulados, ou seja, os valores não apropriados da própria apuração e os valores que não foram ainda apropriados das apurações anteriores. Outra questão que parece que houve, não sei se um desentendimento, mas enfim, a lei complementar 214, ela dá as regras para a apropriação do crédito. Então, ela diz assim, os valores do crédito apropriados corresponderão. Então, a lei me diz que eu só tenho duas formas de apropriar crédito. A primeira delas corresponde aos valores dos débitos que foram extintos por qualquer das modalidades do artigo 27 ou os valores de crédito presumido. Então, fora dessas duas opções, não há previsão legal para que ocorra a apropriação de crédito.
E aí, por último, o último slidezinho rapidinho, é em relação a um contexto geral, né? Então, assim, teve muitas perguntas sobre ajustes, notas complementares, cancelamento, como é que eu vou fazer o ajuste? Pessoal, os ajustes serão definidos em regulamento, então a ideia é que os ajustes necessários sejam realizados sempre a partir da emissão de um documento fiscal, uma nota de débito, uma nota de crédito, ou um evento um evento no documento fiscal. Então, a priori, não vai existir ajuste diretamente na apuração. Quanto a cancelamento de documento fiscal, né? Falando aqui do cancelamento do documento fiscal, a previsão de tratamento do cancelamento do documento é para a produção restrita de setembro. Então, vocês precisam guardar um pouquinho, segurar um pouquinho a ansiedade, mas a ideia, a nossa previsão, o nosso cronograma é que a gente faça essa entrega para setembro. Dúvidas sobre documentos fiscais. E aí eu coloquei só essa sobre a NCM, mas tiveram outras dúvidas. Então, no que se refere ao NCM, sua indicação continua sendo obrigatória. Assim como qualquer outra obrigação que já esteja estabelecida referente a documentos fiscais, enquanto não houver disposição contrária, as obrigações permanecem obrigatórias. Alguém falou sobre guarda, o esclarecimento que eu tenho para trazer é esse. Tudo permanece obrigatório enquanto não for desobrigado. E aí vale lembrar o que diz o artigo 60, no parágrafo 45, que o regulamento poderá exigir ao sujeito passivo a apresentação de informações complementares. Então, talvez haja uma revisão, né, sobre quais são obrigações que serão mantidas, mas enquanto não houver nenhuma manifestação dispositiva em contrário, vamos dizer assim, as obrigações permanecem válidas e vigentes. E aí, falando um pouquinho sobre a operacionalização aqui da nossa produção restrita, limpeza da base, não há funcionalidade disponível. O acesso à apuração assistida de outros CNPJs. Então, para acessar a apuração assistida da empresa, é necessário que você seja o representante ou o procurador, tá? E a gente sabe que está tendo uma questão de como que vai fazer o recolhimento do adquirente, né, para vocês conseguirem testar todos os cenários. A Receita Federal irá informar sobre essa viabilização brevemente, tá? A gente está trabalhando para isso. E, por último, em relação aos relatórios, a gente já tem alguns relatórios na aplicação da apuração, mas a gente conta com a colaboração de vocês aqui nesse ambiente de produção restrita para a gente conseguir aprimorar esses relatórios. As outras perguntas, teve muita pergunta bem específica, a gente vai responder, como a Carol disse, no documento, mas eu acho que essas perguntas eram as mais gerais. E é isso, Carol. É isso que eu tinha para falar. Obrigada, Natália. Obrigada. Dando continuidade ao nosso primeiro dia de live, para apresentar o módulo Transferências e Ressarcimentos, convidamos a gerente deste projeto, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Ana Jandira Monteiro Soares. Ana Jandira, por favor, fique à vontade. Obrigada, Ana. Vou compartilhar aqui minha tela. Só confirma para mim se está apresentando. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar, então, o módulo Devoluções. Ontem o Gustavo apresentou o cashback, que é uma espécie de devolução, só que a não contribuintes. E hoje a gente vai falar de devoluções para contribuintes, trazendo aí um conceito novo da transferência e um conceito que já existe aí, bem antigo, desde o IPI, PIS, COFINS, que é o conceito do ressarcimento. Mas mostrando um pouquinho o que tem de novidade em relação a tudo isso. Bom, então, iniciando aí com as premissas, a reforma tributária ela tem algumas premissas e eu trago 5 premissas especificamente relacionadas ao módulo Devoluções, que iniciando aí pelo ambiente colaborativo, e esse daqui é um exemplo claro desse ambiente colaborativo. Então, é uma colaboração na construção desse ecossistema, como foi falado desde o início das apresentações. Um outro foco é a simplificação.
A gente busca em todas as ferramentas que nós estamos desenvolvendo, buscamos simplificar e trazendo junto com isso a transparência ao contribuinte, e a apuração assistida, ela é um exemplo claro dessa transparência, mostrando detalhadamente toda a forma de apuração do imposto, da contribuição, a sua forma de extinção, seja via compensação, seja via pagamento, recolhimento, dando total transparência, indo até o nível de documento fiscal, de operação, que gerou tanto o débito quanto o crédito. O estímulo à conformidade, a calculadora foi trazida, e eu acredito que ela é um auxílio tanto à simplificação, à transparência, mas também ao estímulo à conformidade. A apuração assistida também faz isso, e a conformidade é um passo importantíssimo no módulo devoluções para que a gente traga a agilidade que é tão importante, tão cara para nós no módulo devoluções, porque o objetivo nosso, um dos nossos objetivos é fazer o tratamento célere e eficiente das transferências dos ressarcimentos, devolvendo ao contribuinte aquilo que lhe é de direito o mais rápido possível. Então, como eu disse, a gente traz dois conceitos aí, um bem novo e um outro já antigo, que é o do ressarcimento. Então, o ressarcimento é em razão desse regime de não cumulatividade, de um tributo sobre o valor agregado, em que você tem créditos e débitos. E após esse batimento de créditos e débitos, se há um saldo a recuperar ao final de um período, esse saldo é passível de um pedido do contribuinte de ressarcimento. Então, é um direito do contribuinte, da CBS de pedir o ressarcimento desse saldo de créditos ao final do período de apuração. Esse pedido ele pode ser tanto total quanto parcial. E isso vai ficar muito claro para o contribuinte. A Natália já apresentou ontem na apuração assistida como isso vai ser mostrado para o contribuinte, apresentado, e a gente vai apresentar aqui mais detalhadamente. Então, o pedido de ressarcimento, ele tanto pode ser total quanto pode ser parcial. Inclusive, vai haver um detalhamento do crédito em que o contribuinte poderá selecionar qual tipo de crédito deseja. Nesse momento, nós estamos trabalhando com o que a gente chama do crédito básico. Nesse piloto, ainda não está disponível os créditos presumidos, mas créditos presumidos passíveis de ressarcimento também poderão ser solicitados, e pode ser feito pedidos separados, né, do crédito básico, do crédito presumido. Pode ser feito o pedido parcial de um, total do outro, e a gente vai mostrar isso mais detalhadamente. A transferência, ela, como eu já disse, é uma novidade desse... Eu vou fechar o microfone de todo mundo e aí eu... Isso. Bom, como estava falando, então a transferência é uma novidade da reforma tributária, e ele acontece em razão de excessos, tanto de recolhimento pelo adquirente, ou seja, no split, ou no pagamento pelo contribuinte. O recolhimento pelo adquirente, ele não é uma obrigação. O adquirente, ele pode fazer esse recolhimento, e para garantir a apropriação do seu crédito, porque o crédito ele nasce a partir da extinção do débito. Em razão disso, se esse débito já estiver extinto e tiver entrado um recolhimento pelo adquirente, por exemplo, esse recolhimento pelo adquirente, se o débito já está extinto, ele é um excesso, sobrou, nem precisava ter ocorrido. Logo, de forma
quase imediata, nós vamos devolver esse valor que foi recolhido pelo adquirente, ou foi recolhido via split, ou que foi pago pelo contribuinte para o contribuinte, porque foi um excesso, né, em razão dessa sistemática. A transferência ela será automática, o contribuinte não precisará fazer nenhum tipo de pedido, e pela legislação, essa devolução deve ocorrer em até 3 dias úteis. Nós estamos trabalhando com prazo e com um tempo muito menor do que esse. Nós pretendemos fazer, como a Natália falou, não é online, mas é quase com um tratamento muito célere, preferencialmente no mesmo dia e preferencialmente quase online, uma sensação de online. Bom, então, trazendo ainda esses conceitos num fornecimento de bem, um serviço, nós temos, então, o fornecedor, o adquirente, no fornecedor nasce o débito, no adquirente nasce o crédito, se ambos forem contribuintes da CBS, e o crédito, ele nasce não apropriado. Então, a Natália já apresentou ontem, mostrou na apuração assistida, esse crédito ele é apresentado para o contribuinte de forma, numa situação não apropriada. Existe consulta para isso. E esse crédito só se torna apropriado, ou seja, se tornar apropriado é um crédito que fica passível de ser utilizado em compensação por meio da apuração assistida ou ser solicitado via ressarcimento. E ele só se torna apropriado após a extinção do débito do fornecedor. Daí a relevância do split e do recolhimento pelo adquirente, porque passa a ser uma garantia do adquirente de que o crédito dele será apropriado. Então, a partir do momento que o valor do split, o valor do recolhimento feito pelo adquirente entra na apuração assistida, o débito do fornecedor fica extinto, esse débito dessa operação fica extinto e, com isso, o crédito do adquirente ele já fica apropriado e passível de utilizar em compensação ou ser pedido ressarcimento, sendo que o pedido de ressarcimento sempre ao final do período. Né? Durante o período, vão ser realizadas as compensações. Esse crédito pode ser utilizado nas compensações na própria apuração assistida. O pedido de ressarcimento é sempre após o período de apuração. Então, a operacionalização aí, dentro da apuração assistida, documento fiscal emitido pelo contribuinte gera o ROC, esse registro da operação, nos quais ficam detalhados os débitos e créditos dos contribuintes, fornecedores, adquirentes, e isso alimenta a apuração assistida de fornecedor de adquirente. A apuração assistida também recebe os pagamentos pelo contribuinte, recolhimentos via split, recolhimentos via adquirente e de responsável, e ao final do período, a apuração assistida apresenta um saldo positivo ou negativo. O saldo positivo é um saldo a recolher. O saldo negativo, na verdade, é um saldo a recuperar. O a recolher emite-se o documento de arrecadação para fins de pagamento pelo contribuinte e o a recuperar é passível de pedido de ressarcimento, que pode ser total ou parcial. Sendo parcial o pedido de ressarcimento, os créditos que sobrarem vão compor a apuração assistida do próximo mês. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. O ressarcimento, então, a partir do pedido do ressarcimento, esse pedido alimenta o módulo de devoluções, é criado um pedido eletrônico de ressarcimento que vai ser apreciado. Essa apreciação ela tem que ser rápida. E quanto mais conforme tiver a apuração, mais rápida será essa apreciação e sendo encaminhado aí para pagamento. Para pagamento ao contribuinte via rede bancária. Bom,
o outro conceito, então, é da transferência. A transferência, ela também se dá nessa operação entre contribuintes da CBS, entre fornecedor e adquirente, quando ocorre aí, principalmente, o split e o recolhimento pelo adquirente. O recolhimento, o split, por exemplo, no momento de liquidação da operação, no momento em que o adquirente paga pelo serviço prestado, pelo bem comprado, pela mercadoria comprada, no momento da liquidação dessa operação, a instituição financeira, o outro intermediário, ele faz essa divisão do pagamento. A parte líquida vai para o fornecedor, pela venda do produto, prestação do serviço, venda do bem, e a parte da CBS vem para a União e a parte do IBS vai para o Comitê Gestor do IBS. Sendo que, mas pode acontecer, então, desse fornecedor ter créditos, né? E ele tem diversos créditos que podem extinguir esse débito. E se, por um acaso, esse split, no momento que ele chegar à informação, esse débito do fornecedor já estiver extinto, esse débito referente a essa operação de consumo, se esse débito já estiver extinto, esse split se torna um excesso, e esse excesso ele é quase imediatamente devolvido ao fornecedor. Né? É essa transferência em até 3 dias úteis. Então, de forma muito rápida, ela é devolvida ao fornecedor. O recolhimento pelo adquirente, da mesma forma, o adquirente, para se resguardar, para tornar seu crédito apropriado de forma rápida, ele, em negociação com seu fornecedor, pode definir que ele vai pagar o tributo e pagar ao fornecedor a parte líquida do tributo. Mas, no entanto, o fornecedor, ele continua sendo contribuinte, ele continua obrigado ao imposto. Na sua apuração, aquele débito vai aparecer. Só que se o adquirente faz o pagamento, faz esse recolhimento alimenta a apuração assistida da CBS do fornecedor e vai abater esse débito. Mas se esse fornecedor, como eu dei o exemplo do split, tem outros créditos, tem créditos que apropriados para compensar esse débito e já compensaram esse débito, esse recolhimento pelo adquirente fica em excesso. E ficando em excesso, esse recolhimento pelo adquirente é devolvido ao fornecedor de forma muito rápida. Né? O nosso objetivo é que isso seja rápido. O pagamento pelo contribuinte, também acontece isso, mas é uma situação muito específica. É quando, ao final do período, quando o contribuinte efetivamente tem o prazo para pagamento da CBS e a apuração assistida apresenta para ele um valor de imposto, então, digamos que o imposto devido é de 1.000, apresentado, então, pela apuração assistida, e o contribuinte, ele paga esses 1.000. Só que, nesse meio tempo, principalmente ali, em razão do último dia, pode ter entrado um recolhimento via split, ou um recolhimento pelo adquirente, não contabilizado anteriormente pela apuração assistida para uma operação daquele período. E, com isso, esse pagamento pelo contribuinte se torna indevido porque já havia e ainda não tinha sido alocado um split ou um recolhimento pelo adquirente. E, com isso, a gente também vai devolver esse valor em até 3 dias úteis de forma muito rápida. Então, a operacionalização da transferência, ela tende a ser muito rápida. A apuração assistida, identificando essas situações, esses 3 tipos de situação, ela imediatamente vai informar o módulo de devoluções e o módulo de devoluções vai encaminhar esses pagamentos ao banco, né? Juntará as transferências de um mesmo contribuinte e encaminhar essa solicitação de pagamento ao banco
para depósito em conta. Bom, então vamos para um exemplo, um exemplo aí do que seja, como eu já falei, né? Mas vamos colocar um exemplo passo a passo aí do que é a transferência. Então, suponhamos que houve uma operação no valor de 1.000. Inicialmente, na apuração assistida do adquirente, esse crédito vai ficar não apropriado. E na apuração assistida do fornecedor, vai aparecer um débito para esse fornecedor nesse valor de 1.000. O adquirente, para apropriar o seu crédito e tornar ele passível de utilização em compensação com seus débitos, emite o DARF para pagamento pelo adquirente no valor do débito. Ele não precisa fazer o pagamento no valor integral, ele pode ser em valor parcial também. Mas no meu exemplo aqui, emitiu o DARF no valor integral do débito da operação. Só que, nesse meio tempo, antes dele fazer o pagamento, houve a extinção do débito do fornecedor. Entre ele emitir o DARF e ele pagar, houve a extinção do débito do fornecedor. Por quê? Pode ter sido um pagamento pelo próprio fornecedor, pode ter sido uma compensação. O motivo da extinção não é relevante nesse caso, né? A questão o relevante é o débito do fornecedor foi extinto. E com isso, o crédito do adquirente já se tornou apropriado. E quando ele faz esse pagamento pelo adquirente, ele se torna indevido. Por quê? O débito já está extinto. E com isso, esses R$1.000, eles vão ser transferidos ao fornecedor de forma automática. O fornecedor não precisa solicitar essa transferência. Mas por que isso é transferido ao fornecedor? Porque na negociação fornecedor-adquirente, o adquirente ele informou, provavelmente, que pagaria esse débito do fornecedor. E com isso, pagou ao fornecedor o valor líquido da operação. E com isso, o fornecedor ele tem direito a esse valor do débito, que na verdade ele já pagou. Um segundo exemplo é a mesma operação no valor de R$1.000. O adquirente também fez uma emissão de DARF, de documento de arrecadação, só que ele fez essa emissão em um valor parcial, no valor de 700. E também, por um erro, tá? Isso não deveria ser o correto, ele fez uma nova emissão de DARF no valor de 400. Mas a apuração assistida vai deixar isso? Deixa porque, como ainda não houve pagamento do débito, a apuração assistida não sabe que esse débito vai ser extinto por um pagamento de 700. Então, ele deixa emitir um DARF no valor de 400. Se o contribuinte, ao emitir o DARF de 700, já tivesse pagado, nesse terceiro momento, quando ele fosse emitir um novo DARF para complementar o valor do débito, apareceria apenas a diferença no valor de 300. E não deixaria ele fazer esse pagamento a mais, porque se a gente somar 700 com 400, dá 1.100. Então, tem 100 aí sobrando, porque o débito dessa operação era de 100. Então, o adquirente fez uma emissão de DARF e ainda não pagou no valor de 700. E para complementar, ao invés de fazer 300 apenas, fez 400. É um erro que às vezes acontece, né? Para evitar esse tipo de situação, a apuração ela apresenta sempre a possibilidade de emissão de DARF com o valor já líquido do débito. Só que, como ainda não houve o pagamento no meu exemplo, foi possível, aparecia para o adquirente o valor de 700, e aí ele fez o DARF num valor aí parcial de 400. Seguindo o exemplo, só então, num quarto momento, é que o adquirente fez o pagamento no valor do recolhimento no valor de 700, e com isso, e ao mesmo tempo,
houve a extinção do débito do fornecedor, utilizando os 700 e também fazendo uma compensação com créditos que o fornecedor já tinha. E com isso o débito foi totalmente extinto. E aí, no momento 6, quando o adquirente faz aquele pagamento daquele DARF que ele tinha emitido, esses 400 vão ser um excesso. E eu vou mostrar para vocês que aí a gente tem uma situação um pouquinho diferente, porque como a transferência ela é limitada ao valor do débito, o débito é no valor de 1.000, então a gente vai ter transferência no valor de 300 e um saldo de pagamento no valor de 100. E eu vou mostrar para vocês como isso vai ficar visível e o que vai ser feito então. Então, havendo no momento que há esse pagamento do adquirente, no momento 6, quando esse pagamento de 400 chegar na apuração assistida e se identificar que esse débito do fornecedor já estava extinto, vai ser comandada de imediato. De imediato, será comandada ao módulo de devoluções a transferência desse valor. Então, o exemplo de ressarcimento. O ressarcimento, ele também, vamos começar lá com a nossa operação de débito e crédito, uma operação entre fornecedor e adquirente. Aparece o débito no fornecedor, crédito no adquirente. Os débitos do fornecedor são extintos, os créditos são apropriados no adquirente. Com a extinção dos débitos no fornecedor, os créditos no adquirente são apropriados. E se esse adquirente não tem outros débitos, ou se esse crédito dele é superior aos débitos, aparece ao final do período de apuração, no período de ajuste, a possibilidade de pedido de ressarcimento em valor total ou parcial. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Se o pedido de ressarcimento for parcial, o saldo que compõe esse crédito, o saldo que restou, vai compor os créditos do período seguinte. Tá? A gente vai ver. Bom, considerações aqui para a produção restrita em relação ao ressarcimento. Nesse momento, não estão sendo tratados os casos de sucessão, né? Então, são créditos próprios. A gente já tem uma preparação para apresentar no caso de os pedidos de ressarcimento, nos casos de sucessão, especialmente incorporação, fusão. E também haverá solução para cisão. A outra questão é que nós vamos integrar com o Perdecomp Web, vocês vão ver essa palavra Perdecomp apresentada, porque será gerado o pedido eletrônico de ressarcimento de forma automática pelo Devoluções. Só que, nesse momento, essa integração ela será simulada. E, com isso, a gente só vai consultar vai chegar até a parte de situação de geração do Perdecomp. Não vai evoluir a situação do pedido de ressarcimento. E, nesse momento, também não será possível cancelamento do pedido de ressarcimento. Isso daí a gente vai evoluir nas próximas entregas. O pedido de ressarcimento, ele vai abrir a possibilidade do contribuinte pedir, a apuração assistida abre a possibilidade do contribuinte pedir o ressarcimento apenas no período de ajuste. Tá? Então, nesse momento, apenas no período de ajuste. O pedido de ressarcimento será sempre após o fim do período de apuração, e estamos estudando aí uma possibilidade do pedido de ressarcimento poder ser feito após o período de apuração, mas a qualquer momento. Mas, então, para esse momento, agora nós estamos no mês de julho,
vocês vão entrar com documentos fiscais referentes a julho, a apuração assistida referente a julho. Quando fechar o mês de julho, apenas a partir de 1º de agosto, é que será possível fazer o pedido de ressarcimento. Então, pedido de ressarcimento a partir de 1º de agosto. Mas na apuração assistida já vai ser possível ver todos os créditos que estão apropriados e que, em princípio, poderiam ser utilizados, ser solicitados por meio do pedido de ressarcimento. Para transferência, consideração também aqui para julho de 2025, para a produção restrita. Nesse momento, nós temos uma integração simulada com o sistema de pagamento ao contribuinte, tá? E com isso, a evolução da transferência, a evolução da situação da transferência, de a transferir e creditada, vai ser de forma aleatória. Eu vou mostrar aqui o exemplo que eu vou trazer para vocês, eu vou explicar isso. APIs, nós já temos a previsão de construção de APIs para as consultas, aos ressarcimentos, aos créditos e às transferências. E será também estudada a API para o próprio pedido de ressarcimento, tá? Então, mas não está disponível ainda para a produção restrita para agora. Ainda será construída. Um outro conceito aí que eu não trouxe é do pagamento indevido a maior, que também será construída, será desenvolvida uma solução semelhante ao do pedido de ressarcimento. Eu vou mostrar para vocês o que está sendo pensado e construído. Bom, e agora então, entrando na parte de telas, apresentação prática de como se dará tanto a consulta como o próprio pedido de ressarcimento. Então, iniciando aí por um exemplo de transferência, tá? Entrando na minha apuração, na apuração assistida, eu estou aqui com uma apuração do mês de maio, tá? Uma apuração passada, então eu fiz isso durante o mês de maio, por isso que aqui ela aparece como em andamento, porque eu fiz essa tela, simulei estando no mês de maio. Então, esse contribuinte específico apresentou aquele débito que eu dei o exemplo de R$1.000, né? Então, ele fez pagamento no valor de 300 e teve um recolhimento pelo adquirente no valor de 700. E com isso, 300 mais 700 dá exatamente o valor de 1.000, por isso que o resultado da apuração é 0 nesse momento, né? Porque utilizou o pagamento feito pelo próprio contribuinte no valor de 300 e o recolhimento feito pelo adquirente no valor de 700. Se a gente entrar aqui em ações, como a Natália já mostrou para vocês, isso poderá ser detalhado, esse pagamento, esse recolhimento poderá ser detalhado. Então, aqui, o que eu coloquei, a gente teve uma operação de 1.000, lembrando ali o recolhimento pelo adquirente no valor de 700, o pagamento pelo contribuinte no valor de 300, e a gente teve o débito, então, extinto. Evoluindo aí, indo para outra aba, a gente estava na aba apuração, indo aqui nas outras informações, eu tenho tanto créditos não apropriados. Que créditos são esses? São compras, aquisições, que o crédito não foi apropriado porque o débito do meu fornecedor não foi extinto, tá? Então, o crédito continua aqui na apuração, mas como não apropriado. Então, esse crédito não foi utilizado. Mas aparece também aqui um recolhimento não utilizado, justamente aquele recolhimento feito pelo adquirente no valor de 400.
que foi o exemplo que eu tinha falado antes, que a gente está trazendo aqui, então, mostrando para vocês. Indo nesse detalhamento, nós vamos ver exatamente quais foram, porque pode ser mais de um, né, recolhimento feito pelos meus diversos adquirentes. No meu exemplo aqui simplificado, eu tenho um único fornecedor, um único adquirente, mas podem ser vários. Então, aqui no detalhar, eu detalho quais são todos esses recolhimentos não utilizados. No meu exemplo, eu tenho um único pagamento feito pelo adquirente no dia 24/6, aqui é uma data fictícia, é um ambiente de homologação, eu simulei esse evento, no valor de 400, e o valor não utilizado é exatamente o total de 400. Eu vou detalhar mais esse pagamento. Como eu disse, aqui pode estar uma relação de pagamentos diversos. No meu exemplo, eu tenho um único, mas eu posso ter diversos recolhimentos não utilizados de diversos adquirentes. Detalhando esse documento, eu tenho aqui a transferir, então esse pagamento de 400 é exatamente aquele caso que eu falei para vocês um pouco antes. Eu tenho a transferir 300 e sobra ainda 100. Esse 100, como ele ultrapassa o próprio valor do débito, porque o adquirente ele já fez um pagamento de 700 e fez um segundo pagamento de 400. Então, dá 1.100. E o valor do débito dessa operação, tudo dessa operação, o recolhimento do adquirente é relativo à operação, o valor do débito dessa operação é 1.000. Então, como eu já aloquei o primeiro pagamento, o primeiro recolhimento do adquirente de 700, esses 300 é o que faltava para o 1.000. Transfiro de forma quase imediata ao contribuinte. E esse 100, ele se tornou indevido, se tornou a maior. E com isso, nós estamos desenvolvendo, discutindo, que se cria aqui também uma possibilidade do contribuinte solicitar a restituição dessa parcela que se tornou a maior, que se tornou indevida. E a gente vai, então, aqui, mas nesse momento, a possibilidade do pedido de restituição não está disponível. Em próximas evoluções, nós vamos disponibilizar essa funcionalidade. Mas indo aqui no acompanhar o quê? Acompanhar a transferência, essa transferência no valor de R$300. Eu entro, então, na tela do detalhamento da transferência, mas o que é esse valor aqui? Nesse momento, esse número aqui é simplesmente um controle interno do número dessa transferência. Provavelmente, esse número, ele saia desse título, mas é um ordenador, tá? É um mero número de controle da transferência, mais um controle interno do que efetivamente um controle do contribuinte, né? Então, aqui a gente tem as informações, tanto do pagamento quanto da operação que gerou essa transferência. Então, foi um recolhimento pelo contribuinte, recolhimento pelo adquirente, em razão de uma operação lastreada por uma nota fiscal eletrônica, traz o número do documento, a data desse recolhimento, quem foi o fornecedor, quem foi o adquirente, e o valor da transferência. E uma novidade é que, em razão da transferência ser algo muito rápido, nós vamos fazer o pagamento das transferências via Pix, utilizando a chave CNPJ ou CPF, se for o contribuinte pessoa física. Tá? Então, nós vamos utilizar, a empresa terá que ter uma chave Pix, CNPJ e CPF cadastrada para a recepção dessas transferências.
E aqui, então, eu trago o histórico dessa transferência. A nossa expectativa é que, de em processamento, vá quase que de imediato para enviado ao banco e quase de imediato transferência paga, tá? Essa situação de não transferido é uma situação muito residual, e vai acontecer, pode acontecer, principalmente quando o contribuinte não tenha ainda uma chave Pix, CNPJ ou CPF cadastrada. Tá? Uma conta cadastrada na sua chave CNPJ ou CPF, se a pessoa física for contribuinte. Tá? Então, aqui, esse motivo é o motivo, como eu disse, nós, nesse momento, a evolução da transferência se dá de forma aleatória. Então, esse motivo, ele é aleatório, esse bloqueado é aleatório. Então, é um motivo que nem deverá existir, tá? Mas está evoluindo de forma aleatória só para a gente não aparecer uma única linha aqui. Nesse momento, como a gente não tem nada a pagar ainda, né? Tudo simulado, está sendo feita uma simulação e essa situação vem de forma aleatória, por conta do piloto exclusivamente, tá? Por ser um momento de teste. Como é que a gente consulta? A gente entrou ali naquela consulta daquela transferência pela apuração assistida, porque era uma transferência específica. Mas como é que eu consulto as transferências? Porque pode ser que entrem todos os dias transferências para o contribuinte, né? Mas como é que eu vou conhecer esse fluxo, ter conhecimento e consultar tudo o que eu, contribuinte, estou recebendo de transferência, por meio de uma consulta disponibilizada no portal, no qual o contribuinte entrará nessa tela. Nesse primeiro momento, quando entra na tela, então, deixa eu voltar aqui. No portal tem aqui a consulta transferências, tá? Então, consultar as transferências. Ao clicar, eu entro numa tela de consulta que ela vem limpa. Isso não significa que não tenha transferência nenhuma, significa só que não foi incluído nenhum parâmetro de consulta. E aí eu posso incluir. Eu tenho que incluir um período, incluo um período, e aí esse período, essa visão pode ser tanto pelo mês de apuração, então as transferências ocasionadas no meu mês de apuração, maio, por exemplo, que foi o exemplo que a gente estava antes, ou pela data de início da transferência, quando que a apuração assistida identificou essa transferência, e aí eu posso ver tudo que foi solicitado em determinado período ou módulo de devoluções. Pela data de arrecadação, então, eu sei que o meu adquirente, no dia 1º de julho, fez um pagamento, e esse pagamento, esse recolhimento por esse adquirente foi excessivo. Eu quero saber se eu já recebi essa transferência referente a essa operação, a esse contribuinte, a esse adquirente, e aí eu posso fazer por data de arrecadação, sabendo a data de arrecadação desse meu adquirente, ou por data de creditamento. Né? Então, vão ser depositadas na conta do contribuinte as transferências e eu quero saber o que foi depositado, ao que se refere os depósitos ocorridos no dia 4 de julho. Aliás, no dia 3 de julho, né, ontem. Então, eu posso consultar aqui pela data de creditamento. Então, eu seleciono, aqui no meu caso, selecionei o mês de apuração, maio, que foi o mês que a gente fez o exemplo, e aí aparece aqui o meu exemplo. Se eu tivesse tido outros casos de transferência, elas teriam aparecido todas aqui, desde que fossem do período de maio em diante. Então, aqui ela aparece como não transferida. A situação ela pode estar em processamento, ou seja, em fase
de ser paga, né, em processamento a apuração assistida identificou, mas ainda não chegou na conta do contribuinte, então está em processamento. Pode estar creditada, o banco já me deu o retorno de que fez o depósito, então ela aparece como creditada ou não transferida. Por algum motivo, essa transferência foi, digamos assim, abortada. Ela não foi concluída. O caso, como eu já falei, o caso mais que poderá ocorrer mais é efetivamente da conta da chave Pix, CNPJ ou CPF, se a pessoa física for contribuinte, não estar cadastrada, né? No banco cadastrado, que eu digo, no Banco Central. Não precisa cadastrar nada perante a Receita Federal. Então, e aqui eu detalho também, eu posso detalhar essa transferência. Se eu clicar nesse botão aqui, vai aparecer exatamente aquele detalhamento que a gente viu no momento anterior. Com os detalhes dessa transferência específica. A gente, então, vai agora para um exemplo de ressarcimento, tá? Então, voltando para a tela da apuração assistida, eu trouxe um exemplo aqui em que eu tenho me aparecem 3 períodos. O mês de maio já foi concluído, o mês de junho está justamente no período de ajuste, como estaria em realidade agora, né? O mês de maio acabou, ele foi concluído. Por que esse mês de maio foi concluído? E eu já vou dar o spoiler aqui para vocês, né? É porque, na verdade, esse mês de maio está concluído porque houve um pedido de ressarcimento. Sendo feito o pedido de ressarcimento, conclui o período e vai para o período seguinte. O meu período de junho está em ajuste, porque junho encerrou e está justamente nesse período de ajuste. E eu tenho um crédito de 400. E meu mês de julho está em andamento, justamente porque a gente está no meio desse mês de julho. Só para mostrar por aqui, eu peguei um caso bem simples, o contribuinte em maio tinha créditos no valor, tinha um saldo credor no valor de 1.000, e no mês de maio eu pedi o ressarcimento. Vou apresentar aqui, ó. Então, no mês de maio, o resultado da apuração era 1.000, um saldo a recuperar pelo contribuinte, tá? Um saldo a recuperar pelo contribuinte no valor de 1.000. Então, ele podia fazer o pedido de ressarcimento, que efetivamente já foi feito. Foi feito num pedido parcial. O pedido de ressarcimento foi feito no valor de 600. E o que sobra com o saldo de 400? Foi justamente para o período seguinte. Então, vou voltar aqui à tela anterior. Justamente isso. Os 400 que eu não pedi de ressarcimento desses 1.000, então esses 1.000, pedi 600 de ressarcimento, os 400, o que acontece? Vai para o período seguinte. Então, em junho, eu posso solicitar o ressarcimento desses 400. Em junho, eu posso solicitar o ressarcimento desses 400, que apesar de se referirem a maio, como maio já fechou, já está concluído, eu posso fazer esse pedido em junho, tá? Mas aqui, voltando então para a minha apuração do mês de maio, ela foi concluída pelo contribuinte por quê? Justamente porque eu pedi o ressarcimento. E eu posso acompanhar, né? E aqui nesse botão de acompanhar o quê? Justamente o meu pedido de ressarcimento. Clicando aqui no acompanhar, eu abro a consulta ao ressarcimento, sendo que nesse momento, no ressarcimento, a tela ela não vai vir com essa informação. Eu preciso clicar no filtrar para aparecer o meu crédito aqui embaixo, tá? Então, nesse momento, o módulo está se comportando dessa forma. Então, se aparecer, vocês fizeram lá o acompanhar e veio vazio.
não tem problema. Clica em filtrar, que a consulta será executada e vai apresentar justamente aquele pedido de ressarcimento, tá? Então, aqui a gente tem que no dia 27 de junho, eu pedi o ressarcimento do relativo ao saldo de crédito maio de 2025 dos meus créditos básicos. Nesse momento, nós só estamos, como eu já falei ali em relação às considerações à produção restrita, nós só estamos trabalhando com créditos básicos. Mas eu poderia ter também créditos presumidos. E se eu tivesse pedido ressarcimento de de créditos básicos e também dos meus créditos presumidos, eu teria que mais de uma linha, porque eles entrariam em pedidos separados. Por que nós vamos gerar pedidos separados para créditos distintos, para tipos de créditos distintos? Porque tem créditos que vão ser passíveis. Eu acho que tem o microfone aberto, vão ser passíveis de apreciação e devolução de forma muito rápida. E outros créditos vão exigir uma apreciação um pouco. E outros vão exigir. Então, existem créditos que vão, por suas características, vão ser apreciados de forma mais rápida, e outros créditos que, por suas características, vão precisar de uma apreciação um pouco mais detalhada. E com isso, sendo pedidos separados, o contribuinte não vai precisar fazer essa abertura, nós vamos apresentar isso de forma aberta, e o contribuinte, então, nós vamos poder dar mais agilidade para aquilo que a apreciação é mais rápida, né? Então, com isso, a gente vai ganhar agilidade e o contribuinte vai recebendo de forma mais rápida os seus créditos conforme os pedidos forem sendo apreciados. Nesse momento, nós temos um único tipo de crédito básico, tá? Para produção restrita. E também vai ficar aqui essa informação de aguardando geração, tá? Aguardando geração desse pedido eletrônico. Nesse momento, nós não temos ainda esse número e nesse momento a gente não vai ter evolução dessa situação. Vai ficar parado nessa situação, mas a tendência aí é gerar o número, traz o número e a partir daí apresentar a evolução por esse detalhamento aqui, apresentar ao contribuinte a evolução do pedido, chegando até a decisão. Aliás, chegando até o pagamento, né? Fazendo a consulta, então, para o outro período, ali a gente está fazendo a consulta do pedido que a gente fez, né? E indo por meio da apuração assistida. Indo por meio da apuração assistida, somente por meio da apuração assistida, é que nós conseguimos fazer o pedido de ressarcimento. Então, na apuração assistida, nesse período de ajuste, somente, eu vou salientar, o contribuinte ele vai conseguir pedir o ressarcimento dos seus créditos, tá? Pedido esse que pode ser total ou parcial. No caso aqui, a apuração apresenta os créditos no valor de 400, pode pedir o ressarcimento e podendo pedir, clicando ali no pedir o ressarcimento, abre então esse detalhamento. Abre o detalhamento por tipo de crédito. Então, se tivesse créditos presumidos, por exemplo, da aquisição de produtor rural, de reciclagem, enfim, outros tipos de crédito, eles apareceriam aqui como linhas específicas passíveis do contribuinte editar o valor e poder solicitar, total ou parcialmente, cada tipo de crédito. Indo por esse botão de ações aqui, eu tenho detalhamento das operações que compõem esses créditos que estão aqui nesse valor de 400. Tá? Então,
no ressarcimento, a gente tem um conceito de saldo de crédito, porque, como eu disse, eu estou no mês de junho, né, no período de apuração junho, mas, na verdade, esses 400, eles vieram do mês de maio. Então, mas a apuração assistida recebeu, no mês de junho, esse crédito do mês anterior, e o pedido de ressarcimento é possível pedir esse crédito de períodos anteriores que estão compondo na apuração assistida do mês de junho, referente ao mês de junho. Então, qual a minha data do saldo do crédito? É o último dia do período de apuração, 30 de junho. Esse saldo do crédito é do saldo de todos os créditos que a apuração assistida me apresentou no mês de junho, que ela tem ali apropriado no mês de junho. Esse saldo de crédito, ele pode ser todo ressarcível? Grosso modo, sim. Existem poucas situações em que o crédito ele não é ressarcível. E, havendo essa situação, ela será apresentada, inclusive poderá ser detalhado o que compõe esse saldo não ressarcível. E aqui, então, a única informação necessária aqui é o valor do pedido. Quanto que o contribuinte deseja até o limite de 400. E confirmando, vai ser, então, gerado o recibo e a solicitação. Vai ser pedido uma confirmação do pedido de ressarcimento. O pedido de ressarcimento, ele implica o encerramento da apuração, né? Então, a partir do pedido de ressarcimento, se encerra a apuração e se eu solicitar menos que 400, o valor do saldo será levado para o período seguinte. O pedido não poderá ser cancelado ou retificado. Nós já estamos estudando a possibilidade do cancelamento dos pedidos, mas nesse momento sem essa possibilidade. Se desejar prosseguir, prossegue, e aí vai ser gerado um recibo dessa operação, desse pedido, tá? E sendo, então, de forma quase online, gerado os perdecompos, o contribuinte já fica com esses números, já vai aparecer para ele o número do perdecomp para ele acompanhar. E aí, como é que se dá, então, a consulta a todos os meus pedidos de ressarcimento? Se dá, então, por meio do portal no Consultar Ressarcimentos. Consultando o ressarcimento, vai para aquela mesma tela que eu já mostrei, só que a tela vai vir totalmente em branco. Clicando, então, informando os parâmetros de consulta, em filtrar, vão aparecer todos os pedidos relacionados ao meu filtro, à minha consulta. Bom, nós só temos a agradecer essa oportunidade, toda a equipe Receita Federal, equipe Serpro, toda a equipe do Devoluções, trabalha aí para a gente apresentar e para entregar o melhor produto, e eu não vou dizer que é o possível, porque o possível ele muda a cada dia, porque a evolução ela é constante. E agradecemos muito, então, a atenção. Muito obrigada. Carolina, recurso. Obrigada, Ana Jandira. Excelente apresentação, muito esclarecedora. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos para o intervalo, tá? A gente volta às 10h30 com a apresentação da ferramenta Receita Atende. Obrigada. Vamos retomar? Eu queria só confirmar que os colegas Leonardo Catão e Thaís já estão aí. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, gente. Estamos aqui. Para nos apresentar a ferramenta que vocês utilizarão para contato com a Receita Federal, aviso de erros no ambiente de produção restrita e soluções de dúvidas, convido o analista tributário da Receita Federal do Brasil, Leonardo Catão de Carvalho, e a assistente técnico-administrativo, Thaís de Andrade Cunha. Leonardo e Thaís, por favor, fiquem à vontade para começar. Bom dia a todas presentes, a todos os presentes. Como a Carol já disse, meu nome é Leonardo Catão. Quem vai apresentar o nosso
o nosso sistema é a Thaís, mas eu gostaria de trazer aqui algumas palavras aqui em nome da COGEA, que é a nossa Coordenação Geral de atendimento. Há mais ou menos uns 60 dias, eu fui chamado pela COGEA para gerenciar no âmbito do atendimento, né, essa grande construção que é a reforma tributária. E eu queria deixar registrado aqui a satisfação, né, de nós, da coordenação, de podermos, de alguma maneira, estarmos contribuindo com esse piloto e com essa transformação do sistema tributário brasileiro. Bom, nesse sentido, eu vou trazer aqui uma pequena apresentação aqui, e é bem pequenininha mesmo, gente, porque a nossa intenção é mostrar o sistema ao vivo, de tal forma... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. De tal forma que vocês possam ver o sistema em funcionamento. É um sistema em evolução. Para vocês terem uma ideia, ainda ontem nós estávamos homologando o Receita Atende, né? E esse processo, a gente coloca ele em produção a partir da próxima segunda-feira, vocês vão ver aqui no curso da apresentação, mas o processo de homologação ele continua, porque nós vamos colocá-lo em produção primeiro no módulo de pergunta dos contribuintes e só no segundo momento a gente vai conseguir responder. E vocês vão entender aqui no curso aqui da nossa conversa o porquê. Então vamos lá, gente. A COGEA, a coordenação, ela não tem uma estrutura operacional. Então, nesse último período, e eu preciso deixar isso consignado aqui, nós conseguimos montar uma equipe de atendimento com 21 servidores das 10 regiões fiscais, né? Então, a gente tem que agradecer a compreensão das 10 regionais que nos cederam uma mão de obra extremamente qualificada. Nesse último período, né, nesses últimos aí, talvez 25 dias, esses nossos colegas participaram de mais de 40 horas de capacitação, e aqui eu preciso deixar consignado o agradecimento aos colegas da área técnica, que de maneira muito generosa, nos treinaram, né? E foram as mais variadas capacitações, né? Então, passamos pelo portal, pela calculadora, pela operação assistida, pelo módulo de devoluções. Gostaria de deixar consignado aqui o meu agradecimento a todos os colegas da área técnica. Não vou citar ninguém para não correr o risco de esquecer alguém, mas, assim, Ariel, Capel, Natália, André, Ana Jandira, Duran, muito obrigado de coração pela dedicação e pela generosidade de vocês. E nos últimos 10 dias, nós tivemos que homologar 2 sistemas, gente, para a gente chegar na segunda-feira com capacidade de atendê-los. Então, assim, eu coloco esse contexto para que vocês compreendam que, no início, a gente pode ter aí algum atraso no envio das respostas. Qual que é o escopo de trabalho desse grupo, né, desse GT de atendimento no âmbito da produção restrita? Proceder ao atendimento, né, e o grupo de empresas que começa com essas 50, ele, ao longo do segundo semestre, a ideia é que ele se estenda para 500 empresas. Então, assim, a gente imagina que nós vamos ter bastante trabalho ao longo desse segundo semestre, né? A gente também
precisa se inteirar, né, conhecer e estudar o material fornecido pelas áreas de negócio, né? Precisamos construir uma base de atendimento, né, uma base de conhecimento para que os atendentes possam dar conta de prestar esse atendimento, estabelecer os fluxos de comunicação com as áreas de negócio, né, capacitar a rede de atendimento para o atendimento pleno, lembrando que em 2016 a gente sai do ambiente de produção restrita para um ambiente de atendimento pleno, né? E a gente também precisa disseminar esse conhecimento nas 10 regiões fiscais. Então, eu pretendo assumir aqui com vocês alguns compromissos, fazer alguns combinados muito simples para que a gente possa ter fluxo aí nesse próximo período. Compromisso da COGEA com todas as senhoras e todos os senhores. Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Esse é um compromisso que a gente assume de público, né? E ainda que a gente possa ter um fluxo um pouquinho mais demorado na primeira e na segunda semana, a gente não vai deixar ninguém para trás. O segundo compromisso é que nenhuma sugestão, lembrando aqui, né, que nós estamos tratando de dúvidas, de erros, eventuais erros, mas também de sugestões, né, de aprimoramento e de soluções. Então, também nenhuma sugestão vai ficar sem o seu devido encaminhamento. E preciso fazer com vocês alguns combinados. A gente gostaria de lembrar que o Receita Atende, e é importante a gente falar do Receita Atende, gente, pelo seguinte: o Receita Atende, ele ia começar a rodar, né, no modo produção apenas em 2026. Nós começaríamos a homologá-lo apenas no final de agosto. Então, num prazo muito curto, nós tivemos que antecipar vários momentos, né? Como eu disse, até ontem a gente estava homologando o módulo contribuinte, registrar aqui, como vários colegas que me antecederam fizeram, registrar aqui, consignar aqui os nossos agradecimentos ao SERPA, né, que antecipou aí em 60 dias, pelo menos, a possibilidade de nós utilizarmos o sistema, né? Então, fica aqui consignado isso também. Acesso ao módulo Receita Atende, versão contribuinte, dia 7. Nós começaremos a responder, teremos acesso à produção do módulo resposta no dia 11, né? Portanto, nós vamos ter uma semana aí de acúmulo. Então, peço compreensão às senhoras e os senhores, né? Paciência e um pouquinho de parcimônia nesse início do projeto, né? E dizer para vocês também que nós estamos acertando internamente como faremos, mas faremos a simulação dos RADs, dos recolhimentos de adquirentes a partir da segunda quinzena de julho. Já estamos vendo aqui fluxo, até mesmo um script para que a gente possa simular para as empresas também os RADs, os recolhimentos de adquirente. O Receita Atende, ele é muito caro para a gente, né? E esse piloto, essa produção restrita, vai ser também muito importante para nós, no sentido de que nós vamos poder testar também um sistema que é o futuro do atendimento na Receita, né? A gente, desde a pandemia, a Receita precisou criar uma multiplicidade de canais, inclusive vários deles virtuais, para dar conta do atendimento num cenário mundial de completa... cenário pelo qual nós nunca havíamos passado. E agora nós estamos fazendo um movimento no sentido de que nós não devemos mais ter tantos canais de atendimento, e a gente vai ter uma entrada única, ou algumas entradas únicas, né, porque o atendimento presencial ele permanece. E nós não teríamos condição de testar o Receita Atende na volumetria que nós vamos ter nesse ambiente de produção restrita. Então, para nós, também é muito importante esse momento. Então, dessa forma, eu agradeço a todos aqueles que vão nos ajudar
a validar aquilo que é o futuro do atendimento na Receita. Por fim, um fluxograma aqui para vocês entenderem. O Receita Atende está dentro do portal, né, no ambiente de produção restrita, através das habilitações de praxe, os representantes vão reportar o erro, é isso que a Thaís vai mostrar para vocês na prática agora. A gente registra a demanda, podemos responder já em primeiro nível, com aquele conhecimento que já está instalado, né, na equipe de atendimento, mas pode ser que surjam questões que não estejam ainda em nosso alcance, e aí nós vamos encaminhar essa orientação para a área técnica de segundo nível. Portanto, não se trata de um atendimento online, isso é importante a gente deixar consignado, né? Então, vai haver o reporte de erro, das dúvidas, das sugestões, a equipe vai tratar isso, vai responder ou vai encaminhar para a área técnica. Então, eu peço aí um pouquinho de paciência a todos vocês no início desse processo, mas, como eu disse, ninguém fica sem resposta. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou passar a palavra para a Thaís, para que ela possa mostrar na prática aquilo que deve ser feito a partir de semana que vem. Deixando registrado, Carol, eu acho que já posso adiantar aqui que a gente volta a tratar desse tema, nós não vamos ter como tratar as dúvidas relativas ao sistema do atendimento hoje, em função de tempo, de toda a dinâmica que está sendo adotada aqui nas lives, mas a gente se coloca à disposição para fazer isso num segundo momento, ou por escrito, ou até mesmo através aí de uma nova conversa, de uma nova reunião com os interessados. A gente está totalmente aqui disponível para sanar todas as dúvidas, tá bom? Então, eu devolvo a palavra para você, Carol, para que a Thaís possa dar andamento aqui na nossa apresentação, tá bom? Obrigada, Leonardo. Nós vamos avaliar como é que vai ser o volume de perguntas hoje e, se é necessário, a gente fazer uma rodada de uma nova live para esclarecimentos, tá? E a gente dá notícia para vocês. Okay. Thaís, por favor. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui, tá, Carol? Aí você confirma para mim, por favor. Está aparecendo. Está aparecendo, sim. Apareceu? Tá, já. Apareceu. Bom, a apresentação ela vai ser bem rápida e, como o Leonardo mencionou, bem prática, tá? Eu vou mostrar para vocês como deve ser operacionalizado e encaminhado para o atendimento as dúvidas, eventuais sugestões, erros ocorridos aí no portal ou nas funcionalidades disponibilizadas no ambiente de produção restrita, tá? O acesso ao Fale Conosco ou ao atendimento da Receita Federal, ele está disponível no portal da tributação sobre o consumo. Aqui no canto inferior tem esse balãozinho verde aqui que aciona a página do Fale Conosco, tá? Vocês serão direcionados para essa página com duas opções. A primeira, para encaminhar a solicitação para o atendimento. E a segunda, para consultar as solicitações já encaminhadas para análise, tá? Para criar uma solicitação, hoje vai ser exibido um único serviço, porque, como também já foi mencionado, o piloto do atendimento da reforma é o primeiro assunto que nós estamos disponibilizando na plataforma do Receita Atende, tá? Até janeiro, a previsão é que o modo produção, ele integre outros canais de atendimento, então outros assuntos serão inseridos aqui nessa página de seleção do serviço. Dentro do atendimento do piloto, nós temos alguns subníveis de assuntos que são previamente cadastrados e disponibilizados para vocês, tá? A partir da semana que vem, quando estiver em produção, terão mais um ou dois assuntos disponíveis aqui para vocês, tá? A jornada e a forma de solicitar o serviço ou o atendimento, ele é o mesmo inicialmente para todos os assuntos, tá? A organização é para a gente
dividir e ter uma triagem melhor para as áreas de negócio ou para as equipes que vão atender determinado assunto que está disponibilizado. Eu vou simular aqui, por exemplo, a apuração assistida. É apresentada uma tela inicial com os passos que deverão ser preenchidos ou eventuais documentos que devam ser anexados. Só seguir aqui em avançar, ou se eventualmente selecionou a opção errada, a opção voltar. A primeira página disponível é a de informação de dados. Alguns já virão previamente preenchidos pela conta Gov, tá? Mas todos eles são editáveis, por exemplo, o nome ou eventual e-mail, se tiver desatualizado, a gente peça que seja atualizada. A informação de contato de telefone também é muito importante. E um campo aqui destinado para que sejam enviados e relatados realmente os erros ou as sugestões. É um campo textual com até 5.000 caracteres, e aqui a gente pede que os senhores e senhoras evidenciem e tentem ser o mais objetivos e claros possíveis na descrição da solicitação. Em algumas situações, por exemplo, principalmente se envolver algum erro ou alguma instabilidade do sistema, a gente pede que evite termos genéricos, por exemplo, como não está funcionando ou está com erro. Sempre que possível, tente explicar o caminho que foi percorrido ou a ação que era pretendida. E na tela seguinte, após preencher os campos, vou colocar um texto aqui para dar continuidade. É habilitada a página para envio de arquivos, tá? Não é obrigatório encaminhar arquivos, porém, a gente sugere que em algumas situações, as de erro, principalmente, em que seja possível a gente identificar onde que foi localizado ou identificado eventual problema, tá? São possíveis encaminhar até 5 arquivos, um tamanho máximo por arquivo de 5 megabytes, tá? A opção para enviar é aqui na seleção de arquivos. Os arquivos, eles têm que ser selecionados de uma única vez, tá? Pode selecionar tanto imagens quanto PDF. Imagem em PDF em JPEG ou também PNG. Se for, por exemplo, anexado um arquivo com tamanho máximo de 5 megas, vai aparecer um erro para vocês com a identificação do arquivo que está com problema, tá? Aí é só remover o arquivo aqui, excluindo ele dos anexados. Será retornado aqui um ícone, né, de validação que for anexado, uma visualização prévia aqui dos arquivos. Estando ok, pode seguir para prosseguimento. A última tela aqui da solicitação do serviço é para revisão. Já aparece o número da solicitação, o serviço selecionado, uma mensagem de aviso legal previamente cadastrada e o histórico do que vai ser encaminhado. Os dados, o texto e uma visualização aqui das imagens também. Enquanto está na situação de rascunho, aparece aqui em cima que está em rascunho, é possível editar a solicitação, tá? Então, vocês podem voltar ou para alterar algum arquivo que tenha sido anexado indevidamente, ou também alterar o texto que tenha sido preenchido, tá? Depois que finalizou e conferiu todas as informações, é só avançar e enviar para análise. É retornado que o atendimento foi encaminhado com o número do protocolo que foi gerado. Para consultar a solicitação, essa segunda opção, aparece o histórico de atendimentos com as colunas identificadas pelo número do atendimento, a data, o serviço e a situação. Também o botão de ação. Inicialmente, nós teremos 4 situações, tá? A primeira é aguardando atendimento, quando a mensagem é encaminhada. Em atendimento, quando começou o atendimento de primeiro nível que foi mencionado, tá? Caso seja alguma dúvida específica que a gente precise de alguma orientação especializada, como o Leonardo mencionou no fluxograma apresentado, nós poderemos encaminhar também para os especialistas, que seria o segundo nível. Ele vai ficar em outra situação, aguardando o atendimento especializado. E, por fim, na situação concluída, tá? Como foi mencionado também, a gente vai colocar primeiro em produção essa parte para os senhores solicitarem e enviarem os encaminhamentos. Contudo, a parte da intranet em que os atendentes trabalharão, elas serão disponibilizadas no segundo momento. Por isso que nessa primeira semana nós teremos um lapso maior, tá, para a resposta dessas solicitações. Contudo, todas serão respondidas no tempo mais razoável possível.
A gente pede que, estando na situação ou aguardando atendimento ou em atendimento, que não sejam encaminhadas solicitações repetidas para o mesmo caso, tá? Só aguardar a resposta. Tem também a opção do botão de detalhar o atendimento, onde vocês conseguirão ter acesso ao que já foi enviado inicialmente e também a resposta quando ela for dada pelo atendente, tá? Dentro dessa tela aqui tem a opção de copiar para uma área de transferência ou também para fazer o download do arquivo em PDF, onde terá a resposta. Aqui na tela de consulta é importante mencionar também que é possível fazer filtros, tá? Você pode fazer a ordenação pela data ou por serviço, ou também buscas, para facilitar por palavras-chave, de alguma forma, a localização de algum atendimento que tenha sido encaminhado antes, previamente, tá? O formulário e o sistema é esse, ele é bem dinâmico, bem fácil de encaminhar a solicitação, tá? A gente terá algumas alterações, como nós mencionamos, mas a sistemática principal de encaminhar sempre vai partir do pressuposto de ter um formulário inicial com a abra para encaminhar os arquivos, tá? O Catão já mencionou, Leonardo, algumas situações em relação ao prazo de resposta, mas a partir do dia 11, a gente espera que as respostas comecem a ser colocadas já na ferramenta para vocês terem acesso na aba de consulta, tá? Era isso, Carol, o sistema para eles encaminharem as dúvidas é esse. Se eventualmente tiver alguma dúvida específica, a gente vai tratando posteriormente. Já é. Thaís, obrigada. Obrigada por trabalharem nesse tempo tão curto e fazer um trabalho que vai ser muito legal e importante para a Receita Federal, para os contribuintes. Vai ser um bom teste aí para quando a gente iniciar de fato. Muito obrigada. De nada. Gente, como nós terminamos as apresentações 1 hora mais cedo, nós vamos aproveitar para solucionar algumas dúvidas que foram postadas no chat hoje. Então, para responder as dúvidas sobre o módulo, né, devoluções, transferência e ressarcimento, eu queria chamar de volta a Ana Jandira. Ela vai responder aqui para vocês algumas perguntas. E o pessoal do atendimento também está olhando aqui no chat algumas perguntas sobre a ferramenta Receita Atende. E se for interessante, se tiver alguma interessante, a gente responde aqui também, tá? Ana Jandira. Carol. Oi. Tem uma pergunta aqui para a gente, porque a outra era como anexo, e aí eu aproveito para responder aqui a Elizabeth, e aí a gente já passa para a Ana Jandira, porque a gente encerra esse nosso... Claro. Essa nossa... Por favor. A pergunta é sobre a possibilidade de complementar um determinado questionamento, ou seja, após a resposta, eu imagino que seja isso, ali uma réplica, uma tréplica. A Thaís pode até me ajudar aqui, tá, Thaís? Mas essa funcionalidade, nesse momento, ela não está desenvolvida ainda, né, Thaís? Isso, o Receita Atende, nós temos uma homologação, gente, ainda esse mês pendente, tá? Nos próximos 10 dias. E outra prevista para o final do ano. Essa complementação ela será disponibilizada enquanto o atendimento não foi distribuído para um servidor da Receita. Haverá a possibilidade de complementação, tá? Ou depois, caso o atendente tenha analisado e solicitado algum documento complementar para análise, também será possível anexar, tá? E a parte do arquivos em si, que hoje está uma opção também, tendo que anexar os 5 arquivos em uma única vez, essa também já vai ser ajustada. Os arquivos poderão ser anexados separadamente, tá? Mas teremos sim. Então pessoal, vamos fazer mais um combinado aqui. Enquanto nós não tivermos a evolução da ferramenta, quando vocês quiserem complementar, por favor, façam menção ao fato de que já houve uma solicitação anterior, porque isso vai, apesar de no ato do atendimento, né, nós vamos necessariamente consultar ali aquele CNPJ, ver o que foi dito, o que foi orientado,
mas indicar o número do acionamento anterior facilitaria a nossa vida. Então, podemos fazer mais esse combinadinho aqui, né, para esse período de adaptação, e aí eu já agradeço a vocês. Eu acho que da nossa parte aqui, Carol, é isso, e pode seguir aí com a Ana Jandira. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Thaís. Opa! Oi, Ana. Tá. Posso já ir para as dúvidas? Por favor, fica à vontade. Bom, a gente não conseguiu passar por todas, tá? E também acho que a gente nem tem tempo para passar por todas, algumas até nem são específicas do devoluções, são mais genéricas. Eu coloquei aqui rapidamente, aqui só para ajudar, eu pus algumas aqui para a gente discutir nesse momento, tá? Tá aparecendo aí minha tela? Assim. Tá sim, tá sim. Bom, então, algumas questões que foram colocadas aí no chat, então, sobre a forma de pagamento. Eu falei da forma de pagamento ao contribuinte, no caso da transferência, que será via Pix, utilizando a chave CNPJ ou CPF. Nós só vamos utilizar a chave CNPJ ou CPF, não vamos abrir para outras formas, tá? E o ressarcimento, ele também será pago da mesma forma. Por isso até nem tem... Eu acho que alguém questionou, nem vi na tela onde colocar o dado bancário. Efetivamente, não há. Porque nós escolhemos o pagamento via Pix aos contribuintes. Isso é uma forma de reduzir os erros. Nós identificamos nos nossos pedidos de restituição, de ressarcimento, de outros tributos, que há muito caso de erro na informação do dado bancário. Então, em que nós temos uma restituição deferida, temos um ressarcimento deferido e não conseguimos efetivar o depósito em conta do contribuinte justamente pelo erro na informação da conta bancária. E a utilização da chave Pix, a gente praticamente elimina esse tipo de erro. E utilizando como chave o CNPJ, e no caso da pessoa física, o CPF, o contribuinte não tem necessidade de nenhum tipo de digitação, fica simples para o contribuinte, e a gente diminui qualquer possibilidade de erro de digitação, quase que eliminando esse tipo de erro. Tá? Então, forma de pagamento, de transferência, de ressarcimento, será via Pix, ambas. Como é que agora, na produção restrita, será feito o teste da transferência? Eu mostrei para vocês que, para que haja uma situação de transferência, grosso modo, tem que haver um pagamento, um recolhimento pelo adquirente, né? A simulação dessa situação é via recolhimento pelo adquirente. Seria via split, mas agora, na produção restrita, será via recolhimento pelo adquirente. Só que a empresa ela não vai conseguir fazer esse recolhimento em nome dos seus adquirentes, justamente porque teria que entrar na apuração assistida do adquirente para poder emitir esse DARF. Esse teste, essa simulação, como foi falado agora há pouco, vai ser definida ainda como vai ser possível essa simulação do recolhimento pelo adquirente e será informado às empresas agora do piloto como fazer esse teste, tá? Como poder simular esse recolhimento pelo adquirente. Então, ainda em julho, a gente vai ter essa solução para que vocês possam fazer essa simulação, possam fazer esse teste e identificar essas situações de transferência na apuração aí das suas empresas.
Bom, houve uma pergunta se vai ser aberto agora a consulta aos PERDECOMPs. O PERDECOMP é um documento que já existe hoje, nós já utilizamos para as restituições e ressarcimentos de outros tributos, como ressarcimento de PIS, COFINS, IPI, e restituição de pedidos de restituição de pagamentos indevidos em DARF. E já temos no ECAC, no portal da Receita, a possibilidade de consulta a esses pedidos. No entanto, agora, para a produção restrita, essa consulta aos PERDECOMPs não vai apresentar os pedidos que forem feitos, os pedidos de ressarcimento que forem feitos na produção restrita. Tá? Então, não vai estar disponível nesse momento. Tanto que a consulta que eu mostrei, o número do PERDECOMP estava ainda não gerado, né? Justamente por ser uma simulação, e essa geração vai ser feita, está em construção, vai ser disponibilizada dentro em pouco, ainda esse ano. Esperamos essa evolução. Uma outra coisa que foi questionada aí uma outra pergunta foi sobre a segregação no módulo se vai ser possível, né? Essa segregação no momento do pedido de ressarcimento, eu estou entendendo que é no momento do pedido de ressarcimento, se vai ser possível, se vai haver essa segregação entre créditos oriundos de ativo imobilizado e demais aquisições. É exatamente isso. Isso é um dos exemplos que nós pretendemos que haja um destaque separado. Então, como eu tinha mostrado, eu vou me permitir voltar aqui só para mostrar para vocês, só para mostrar o pedido de ressarcimento. Quando a gente faz aqui o pedido de ressarcimento, abre essa tela do detalhamento, para então o contribuinte informar o valor do crédito, o valor do pedido. E aqui, se tivesse crédito oriundo de ativo imobilizado, ele estaria destacado, seria uma outra base legal, também passível de fazer de informar um outro valor. E com isso, seriam então gerados dois PERDECOMPs, dois pedidos eletrônicos de ressarcimento, um para o crédito básico e o outro para o valor de ativo imobilizado, tá? Mas nesse momento não está disponível, mas é justamente isso que vai ser disponibilizado. É um exemplo de por que nós fizemos aquela abertura em uma única solicitação, ter geração de mais de um pedido eletrônico de ressarcimento. Questionário também sobre as APIs da consulta, não está disponível nesse momento, mas será construído e disponibilizado. Já está sendo discutido como será disponibilizado isso. E, na verdade, a última questão aqui que eu selecionei nesse momento, tá? É em relação às regras de apreciação diferenciada. A pergunta é justamente essa. As regras de apreciação diferenciada serão observadas automaticamente pelo módulo ou o contribuinte deve realizar algum tipo de categorização de pedido? E ela complementa essa outra aqui da segregação dos créditos, tá? E isso vai ser automático. O módulo de devoluções, quando o contribuinte disser na apuração assistida pedir ressarcimento, clicar no botão de pedir ressarcimento, vai abrir o formulário para o contribuinte dizer quanto que ele quer de ressarcimento para cada tipo de crédito. E justamente já vai vir isso automaticamente selecionado. Tá? Nesse momento ainda não está disponível porque nós estamos trabalhando exclusivamente com créditos básicos e sem
essas outras possibilidades. Mas a partir do momento que existirem, elas também serão apresentadas e o contribuinte não vai precisar fazer essa categorização. Isso vai vir para o contribuinte a partir da apuração assistida pelo módulo, que vai dividir, separar as linhas dos tipos de crédito, e o contribuinte só vai precisar fazer a informação do valor do pedido. Ana Carolina, foram essas as questões que eu separei para o momento, mas eu não sei se a gente consegue identificar mais alguma, sim, de imediato. Jandira, todas as outras perguntas, então a gente coleta, igual a gente fez nos outros dias, e a gente encaminha um documento. Eu vou aproveitar e eu vou responder uma pergunta aqui, ó. Estão perguntando aqui que a organização do banco de respostas, material de orientação, PIR, pergunta frequente, etc., estão no escopo do GT Atendimento e serão construídos a partir do conhecimento tanto das áreas técnicas internas quanto da interação com as empresas do piloto. Então, é o seguinte, a gente está construindo aí esse banco de dados, tá, com as perguntas que foram feitas durante a live, durante esses 4 dias. Esse banco de dados vai ser aprimorado pela equipe do atendimento e, assim que possível, a gente vai conseguir publicar na página da reforma tributária, na intranet, um pergunta e respostas, igual tem lá no caso do imposto de renda, tá? Mas ele está sendo construído, e então a gente vai dar publicidade assim que for possível. Eu coloquei aqui no chat também o link para acessar a gravação de ontem, ele já está disponibilizado, e antes de finalizar, eu queria chamar o André Luiz Tereza. Ele é o chefe do escritório de projetos aqui da Receita Federal, que cuida dos projetos para implementação do sistema, e ele gostaria de dar umas palavrinhas, e depois a gente vai para o encerramento. André, por favor. Carol, bom dia, obrigado. Preciso iniciar dizendo da alegria por esse momento, o início de uma etapa fundamental para que os produtos e serviços que vão ser oferecidos para a efetiva implementação da reforma tributária tenha sua qualidade aferida por quem de fato vai utilizar. Então, é muito bom ter vocês conosco nesse esforço de desenvolvimento colaborativo. Também espero que tenha ficado claro para vocês que os resultados que a gente apresentou aqui é fruto de um intenso e extenso trabalho conjunto, que foi conduzido por dezenas de profissionais dedicados e qualificados, tanto aqui pelo lado da Receita quanto pelo lado do SERPRO. Então, a vocês, colegas, meu agradecimento, meu reconhecimento, minha admiração. Por fim, eu preciso reforçar algumas questões importantes relativas à participação no piloto, a participação das empresas no piloto. Todas as empresas assinaram um termo de adesão com algumas condições de participação. Eu vou tomar licença aqui, pedir licença para compartilhar a tela. Vou pontuar questões específicas aqui, tá? Qual que é o objetivo desse nosso desenvolvimento colaborativo, dessa nossa participação mútua, desse nosso trabalho ombro a ombro? É a realização de testes, a validação e aprimoramento das soluções tecnológicas que a gente está desenvolvendo para a CBS. Então, esse é o escopo, esses são os testes, tá? E para esses testes, as empresas aderentes se comprometeram, quando assinaram o termo lá de adesão, a preservar o sigilo das informações operacionais às que tiver acesso nesse ambiente de produção restrita. A gente vai ter um espaço limitado, somente 500 empresas vão conseguir ser trazidas para esse ambiente, para esse esforço inicial. Então, o sigilo dessas informações, essa troca de conhecimento, de impressões, precisam ser mantidas nesse escopo, por gentileza, tá? E aí também, as empresas se comprometem a utilizar quaisquer informações que lhes forem fornecidas ou tornadas disponíveis exclusivamente nas atividades que lhe compete exercer no âmbito do piloto, não podendo transferi-las a terceiros, seja de oneroso ou gratuito, sob pena, ou de qualquer forma divulgá-las, sob pena de extinção imediata nesse termo de adesão. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que a participação de vocês aqui no piloto não é segredo para ninguém, muito pelo contrário. Por conta da necessidade de transparência que a Receita precisa cumprir, e aí também a gente estava explícito no termo de adesão,
A relação dessas empresas, a relação da sua participação, seu nome, está publicado, é de amplo conhecimento, inclusive no Diário Oficial, vai estar no site da Receita. Então, não há sigilo. Vocês dizerem que estão participando do piloto, não tem nenhum problema. Eu só peço um pouco de cuidado na forma como essa publicação vai ser feita, na extensão, para que não ocorra um desvio de finalidade, ok? Que possa levar a exclusão de alguma empresa, extinção desse termo de adesão e a pena de deixar vocês de participarem conosco desse momento, tá? Então, só queria reforçar esse termo que a gente assinou, que prevê lá, então, essa colaboração mútua, que, mais uma vez, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito em tê-los aqui, empresas qualificadíssimas, de respeito no ambiente nacional, e a gente quer que vocês permaneçam conosco até o fim dos testes. Muito obrigado. Carol? Obrigada, André. Bom, chegamos ao fim, né, aí de 4 dias intensos e produtivos de lives dedicadas ao piloto de testes no ambiente de produção restrita dos sistemas da reforma tributária do consumo. Foi um momento de grande aprendizado, troca de experiências e construção conjunta de conhecimento. Agradecemos imensamente a participação ativa e o engajamento de todas as empresas envolvidas. A presença de vocês foi fundamental para o sucesso dessa etapa, contribuindo com perguntas, sugestões e principalmente com compromisso em colaborar para o aprimoramento dos sistemas que irão sustentar a nova estrutura tributária do país. Seguimos juntos nessa jornada de transformação, certos de que a parceria entre o setor público e o setor privado é essencial para a construção de um sistema mais eficiente, transparente e justo para todos nós. As perguntas que foram colocadas nos chats serão coletadas e respondidas pela nossa equipe. Segunda, dia 7/7, às 8 horas, iniciaremos uma nova fase, a de testes efetivos nos sistemas. Não hesitem em entrar em contato conosco e em dar feedbacks que nos permitam aprimorar os sistemas. Obrigada por estarem aqui, por toparem participar desse piloto. Boa tarde e até os próximos encontros. Obrigada, gente. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Vou finalizar a gravação.